Olá, tudo bem? Vamos resolver os exercícios de aula do seu livro, da aula 19, exercício 1 da Unicamp. A resposta correta é a A. Aí vamos analisar por que é a A, né? A resposta certa do exercício. Ó. Ele fala: a Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, o ciclista entra num circuito reto horizontal com velocidade constante positiva. E aí, no instante T1, ele acelera. Então, de 0 até T1, ele fala que a velocidade é constante. É um movimento uniforme. Aí, ó, no instante T1, ele acelera sua bicicleta com aceleração positiva e constante. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Do instante T1 até o instante T2, ele vai ter um aumento da velocidade, que é o movimento acelerado. Então, se você ir acompanhando isso aqui no gráfico, ó, de 0 a T1 a velocidade se manteve constante. Preste atenção que esse gráfico é de velocidade por tempo. Do instante T1 até o instante T2, a velocidade aumenta, né? Ó, aumentou. E aí vamos continuar lendo. Ó. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, ele vai ter uma diminuição da velocidade. Então, entre T2 e T3, ele vai se movimentar com um movimento retardado. Ou seja, a sua velocidade diminui, que é o que está escrito aqui, ó. Então, entre T2 e T3, ó, a velocidade dele diminui, né? A velocidade que você lê aqui, ela vai diminuir, ó lá. E aí, para terminar, ao final do percurso, a partir do tempo 3, ele mantém o movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Então, a partir do T3, ele volta a ter velocidade constante, que está aqui, ó. Então, se você ler isso nos gráficos, você vai ver que o que atende, o que ele informou, é a letra A. Vamos resolver agora o exercício 2 da UFO. O gráfico seguinte representa a velocidade em função do tempo de um automóvel que parte do repouso. Então, aqui está a velocidade em metros por segundo, tempo em segundo. Aí ele partindo aqui do repouso. A velocidade máxima permitida é de 72 km por hora, que em metros por segundo dá 20, que está escrito aqui, ó. Ele colocou aí só para te confundir, ó. Aí lembrando, né, ó, 72 dividido por 3,6 dá 20. Então, em metros por segundo, a velocidade máxima é de 20 metros por segundo, que é o valor que está aqui, ó. Aí continua lendo. No instante T aqui, ó, quando o motorista atinge essa velocidade máxima, ele deixa de acelerar o automóvel e passa a se deslocar com velocidade constante, né, que é essa parte do gráfico aqui. Ó. Sabendo que o automóvel percorreu 1,2 km em 90 segundos, que é o 90 que está aqui, ó, e a distância percorrida 1,2 km. Quanto vale esse tempo T? Isso aqui a gente consegue fazer pela área do gráfico. Então, outra informação dele é que o deslocamento total foi de 1.200 metros, que é 1,2 quilômetros. Aí, como esse gráfico é um gráfico de V por T, a área da figura do gráfico, que é esse trapézio aqui, ó, se eu calcular a área dessa figura vai dar o deslocamento ΔS. Eu posso igualar a 1.200. Então, essa área vai ser numericamente igual ao ΔS. Ou seja, o valor da área daquele trapézio, né, aqui, ó, que é uma figura geométrica, ó, vai ser igual a 1.200.
Aí como é que a gente acha a área de trapézio? A área de trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Aí base maior é esse valor total aqui, ó, que é 90. De 0 a 90. Base menor do trapézio, esse valor aqui de cima, só esse pedaço aqui, ó, que é 90 menos t. A altura desse trapézio é essa altura aqui, ó, que é o 20. Então aí eu consigo, né, através da área da figura, igualar a 1.200, que é o valor do ΔS, que é a área do gráfico V por T da ΔS. Então vai ficar assim, ó, base maior 90 mais base menor 90 menos t vezes a altura da figura 20 dividido por 2, isso é a área do trapézio, é igual a 1.200, que é o valor do deslocamento. Aí eu acho o t ali, ó, percebeu? Então vai ficar, ó, 90 mais 90, 180, menos t, o 2 eu já vou passar multiplicando lá do outro lado. Ou eu vou dividir o 2 por 10 aqui, ó, acho que vai ficar mais fácil. Ó, 2 dividido por 20 vira 10. Então, multiplicado por 10 igual a 1.200. Esse 10 eu vou passar dividindo, ó. Então, um zero aqui com o zero do 10. Então, ó, vai ficar assim, ó, 180 menos t igual a 120. Ou seja, vai ficar menos t igual a 120 menos 180. Então vai ficar menos t igual a menos 60, concluo t igual a 60. Então eu consigo achar, né, lembrando da propriedade da área do gráfico igual ao ΔS, no gráfico velocidade por tempo. Isso aí vai dar a letra C. Vamos resolver agora a questão 3. O gráfico a seguir mostra como varia a velocidade de um atleta em função do tempo para uma prova de 200 metros. Para médias e longas distâncias, a velocidade média do atleta começa a decrescer à medida que a distância aumenta, pois o suprimento de O2 começa a diminuir, tornando-se insuficiente para a demanda. O atleta inicia o seu esgotamento entre 200 e 400. De acordo com as informações, qual o tempo necessário para completar a prova de 200 metros? Então esse gráfico representa o gráfico de velocidade por tempo na corrida de um atleta. Ele está perguntando quanto tempo estaria marcando aqui no gráfico, para se o deslocamento é de 200 metros. Então, pela área do gráfico a gente acha, né? Só faça uma correção, por favor, que a velocidade aqui, ó, esse 10,5 está entre parênteses. Então você tem que pegar o valor da velocidade e multiplicar por 10,5. Aí essa figura é um trapézio. E aí a área da figura, né, a área da figura do gráfico V por T dá ΔS. Então imagina, vou fechar a figura aqui, ó. Imagina um valor de T qualquer, né? Quanto estaria marcando ali? Então, se eu encontrar, ó, a área dessa figura geométrica aqui, ó, eu tenho que igualar essa área ao ΔS, né? Ó. Então, área, e aí a figura é um trapézio, é numericamente igual ao deslocamento, que ele falou que é de 200 metros. E aí, como é que a gente acha a área de trapézio? A área de trapézio é base maior desse trapézio é o valor do T, que é a medida que está aqui, ó. Que é o T que eu desejo, quanto tempo gasta para isso acontecer. Mas base menor, a base menor está aqui em cima.
Aí, considerando esse ponto aqui, ó, descendo, consegue estar no meio certinho ali, ele está no valor 3,75, que é entre 2,5 e 5. Né? Se ele não fala nada, eu vou considerar bem no meinho ali, ó, que seria 2,5, 5, a metade, 3,75. Então, a base menor vai ficar T menos 3,75. E a altura é esse valor aqui, ó. E aí é 1 vezes o que está entre parênteses 10,5. Então, 10,5. Aí só os valores que ficam chatos para usar, né? Então, área do trapézio, base maior, mais base menor, que é T menos 3,75, vezes a altura, 10,5, dividido por 2, igual ao deslocamento, que é 200. Aí você acha o T ali, ó. Então vamos lá, esse 2 eu vou passar ali multiplicando, tá? Então o 2t aqui eu já vou somar, o t mais t, então vai ficar 2t menos 3,75 vezes 10,5, 2 vezes 200, 400. O 10,5 agora eu vou passar dividindo. Então vai ficar 2t menos 3,75, aí 400 dividido por 10,5. Isso vai dar aproximado 38,1. Aí o 3,75 passa somando, então vai ficar 2t aproximadamente igual a 41,85. E aí o 2 passa dividindo. Então você vai ter um t de aproximadamente igual 20,9 segundos. Aí se você olhar na alternativa, 21 segundos. Essa é a resposta. Que aí fica a letra C. Legal? Um abraço, bons estudos.